Salve Corinthians, salve galera do Timão, rapaziada, hoje é sangue no olho, é tapa na orelha, é o jogo da vida e o Corinthians não é brincadeira. Mas antes de falar desse clássico pessoal, porque hoje é Corinthians versus São Paulo, antes vamos falar do chapelaço, chapéu gigantesco que o Cruzeiro deu no Palmeiras. Mano, os caras tiraram o Dudu do Palmeiras. É nessas horas, pessoal, que eu fico aí, ó, com raiva, porque o Augusto Melo é um incompetente, pô. O Alexandre Matos estava no mercado, doido, só esperando uma ligação do Corinthians. E o que aconteceu? O Augusto Melo preferiu deixar o Rubão. Aí, ó, Alexandre Matos tirou... não foi o Cruzeiro, foi o Alexandre Matos, essa é a verdade. Alexandre Matos tirou o Dudu do Palmeiras. Pessoal, vamos falar também do Flora. Lembra que o Flora estava indo pro Palmeiras? Fica até o final do vídeo para você entender. Parece que ele vai ficar no Corinthians, hein? Fica até no final do vídeo. E ó... E fortalece com like, fortalece aí com like, se inscreve no canal e ativa o sininho, pessoal. Hoje é dia de clássico e hoje o Corinthians precisa vencer. Ainda bem que o Fluminense perdeu ontem. O Fluminense perdeu e não ultrapassou o Corinthians e o Corinthians vai se manter fora da zona de rebaixamento. Vamos pro vídeo e fortalece com like aí, porque o Coringão tem que vencer hoje. Vamos lá. Do Corinthians para você, o Corinthians que joga neste domingo contra o São Paulo, o clássico majestoso, marcado para as 4 da tarde no estádio da Neoquímica Arena. É jogo importantíssimo para o Corinthians está apenas 1 ponto à frente da zona de rebaixamento. Se perder o jogo, pode terminar a rodada na zona de rebaixamento e a situação vai ficar muito complicada para o Corinthians na tabela de classificação. O Corinthians que tem até agora apenas 1 vitória no Campeonato Brasileiro, venceu apenas o Fluminense, não venceu mais ninguém. Então o Corinthians precisa urgentemente de pontos, precisa urgentemente de vitórias. O técnico Antônio Oliveira está cada vez mais pressionado no time do Corinthians. Se perder o jogo para o São Paulo, o técnico Antônio Oliveira poderá ser demitido. E o nome de Fábio Carille é o nome que está sendo cotado lá pelos lados de Parque São Jorge. É o Fábio Carille, técnico do Santos, que sofreu 4 derrotas seguidas no Santos, tá bambeando, né? Tá quase sendo demitido lá no Santos, já são 5 derrotas no Campeonato Brasileiro na Série B, 4 derrotas seguidas, o Carille está quase sendo demitido no Santos, mesmo assim é um nome que agrada aos dirigentes corintianos e ele pode ser contratado. O Carille, que foi o último que venceu o Campeonato Brasileiro pelo Corinthians, ganhou o Campeonato Brasileiro de 17, ganhou também os campeonatos paulista de 17, 18 e 19. Os últimos títulos conquistados pelo Corinthians foram justamente no comando do técnico Carille. Quem defende a contratação do Carille justamente defende sob esse argumento, dizendo que o Carille no Corinthians é um técnico vencedor, ou foi um técnico vencedor no Corinthians. Os que são contrários ao técnico Carille dizem que se ele não está dando conta nem de dirigir o Santos na Série B do Campeonato Brasileiro, como é que ele vai comandar o Corinthians na Série A do Campeonato Brasileiro? De qualquer maneira, o Antônio Oliveira está bastante pressionado no Corinthians. O Antônio Oliveira precisa de pontos, o Antônio Oliveira precisa de vitórias. Sabendo disso, o Antônio Oliveira vai mexer no time do Corinthians, porque o Corinthians tem muitos desfalques para o jogo deste domingo. O Gustavo Henrique está suspenso, foi expulso no último jogo, né? Foi expulso contra o Atlético Goianiense. O Gustavo Henrique está suspenso. O Rodrigo Garro também está suspenso. Tomou o 3º cartão amarelo. O Félix Torres e o Romero estão nas respectivas seleções. O Félix Torres está na seleção do Equador e o Romero está na seleção do Paraguai. O Corinthians ter o Moscardo. O Moscardo deverá ser uma das novidades do time do Corinthians no meio-campo. Pelo menos é o que se diz nos bastidores. Ninguém viu os treinos, né? São informações de bastidores. O Moscardo pode aparecer no meio de campo porque o técnico Antônio Oliveira está entendendo que precisa reforçar a marcação no meio de campo. E aí, ou entra o Moscardo, ou entra o Mosquito. O Mosquito pode entrar na ponta direita, né? Seria a alteração mais óbvia, o Mosquito na ponta direita no lugar do Garro,
que está suspenso. Com isso, o Igor Coronado iria para o meio de campo. E o Igor Coronado vai poder fazer pela primeira vez a função que ele está acostumado. Jogar no meio de campo, jogar de meia esquerda, jogar à frente ali dos volantes, fazendo a função de meia esquerda, que o Igor Coronado tenha uma boa atuação nesta partida contra o São Paulo, que ele chame a responsabilidade. Curioso, uma declaração do Ranielli. O Ranielli, que foi capitão do time do Corinthians no último jogo contra o Atlético Goianiense, deve mais uma vez ser capitão do time do Corinthians, está ganhando e conquistando cada vez mais a liderança. Ele está dizendo que vai ter que fazer o Corinthians tem que fazer o torcedor carregar o time dentro do estádio, né? Fazer o torcedor nos carregar dentro do estádio. É a palavra do Ranielli. Essa é a solução, essa é a fórmula mágica para o Corinthians tentar vencer o São Paulo, fazendo com que o torcedor carregue o time dentro do estádio. É isso que está pretendendo o Ranielli, e com isso o Corinthians quer impor o ritmo dentro de campo desde os primeiros minutos para fazer a torcida vir para o jogo, para fazer a torcida vir para o estádio, né, ir para dentro de campo, para a torcida carregar o time dentro do estádio, é o que pretende o Ranielli e os jogadores do Corinthians. Bom, fora de campo, o Corinthians já está pensando, claro, em se reforçar para a disputa do Campeonato Brasileiro. O Corinthians entende, o técnico Antônio Oliveira entende que precisa de 6 reforços para o segundo semestre. E a janela abre no dia 10 de julho. 6 reforços quer o Antônio Oliveira, principalmente na posição de meio campo. Ele já indicou o Hernani, meio-campista do Parma da Itália. Indicou o Lucas Evangelista, meio-campista do Red Bull Bragantino. E agora indicou também o Wallace, meio-campista da Udinese da Itália. O Wallace pode ser contratado pelo Corinthians. Acontece que a Udinese da Itália quer algo em torno de 40 milhões de reais para a negociação do Wallace. É muito dinheiro para um volante de 29 anos, mas é o perfil do jogador que o Corinthians pretende. Um jogador alto, um jogador forte, um jogador que recupera as bolas. O Wallace, no top 5 das ligas europeias, ele foi o jogador que mais recuperou bolas no meio de campo. Então, é um jogador, realmente é um excelente jogador e está na lista de reforços do Corinthians. O Corinthians vai tentar contratar o jogador. Agora, com que dinheiro o Corinthians vai contratar esse jogador, não se sabe, né? Porque custa muito dinheiro, 40 milhões de reais, né? Mas o dinheiro, eu gravei um vídeo falando dos 40 milhões de reais que o Corinthians vai tentar antecipar pela venda do Murilo e também a venda do Felipe, mas aí vai gastar todo esse dinheiro na contratação apenas de um jogador, aí fica realmente complicado. O Corinthians precisa de dinheiro, não sei se vai antecipar o dinheiro do acordo com a televisão, o Corinthians está próximo de um acordo com a televisão, não se sabe se com a Libra ou se com a Liga Forte União, né, se com a Globo ou se com outra televisão, mas o Corinthians precisa fechar logo este acordo para trazer dinheiro para o clube, assim como o Corinthians precisa fechar logo um acordo do patrocinador master. O Corinthians que perdeu o patrocinador master da VaideBet, precisa logo recuperar o outro patrocinador master e trazer dinheiro para o clube, porque esse dinheiro vai servir para o Corinthians contratar reforços. O Corinthians... Rapaziada, vamos ver aqui agora a informação sobre o menino lá de 10 anos que estava indo para o Palmeiras, ninguém sabe se vai ou não, o Flora. Vamos ver aqui, porque o Santos quer entrar na briga também, pessoal. Não esquece do like não, hein, fiel? Fortalece com o like aí. Vamos pro vídeo. Vou falar agora sobre a chance de reviravolta em relação a Flora. Você certamente leu, ouviu ou assistiu a qualquer reportagem sobre esse menino de 10 anos de idade que jogava futsal no Corinthians e encantava a todos com uma série de vídeos que viralizavam. Ele fechou um acordo verbal com o Palmeiras para se mudar para o Verdão no campo e no salão. Só que o tempo passou, o Palmeiras ainda não o apresentou e eu recebi uma informação de um dirigente do Corinthians nessa sexta-feira de que o Flora tem feito esforços junto aos pais para permanecer no Corinthians. Negociação tratada como super difícil dentro do timão, até porque os pais preferem levá-lo hoje para o Palmeiras, condições financeiras excelentes. O Verdão ofereceu 200 mil reais de luvas, além de uma ajuda de custo de 18 mil reais mensais. O Corinthians alega não ter capacidade financeira para fazer um movimento desse tamanho.
Aí, isso aconteceu na sexta-feira. Nesse sábado, fui ver o Instagram do Flora e percebi que ele mudou a foto do seu perfil. A conta do Flora, que ultimamente tinha uma imagem dele de uma camisa qualquer, ele voltou a estampar na imagem do Instagram, a imagem dele com a camisa do Corinthians, reforçando aquilo que eu havia ouvido de um dirigente do Corinthians nessa sexta-feira. Perguntei para esse dirigente, vocês acertaram a permanência do Flora? E a resposta foi não. O negócio segue sendo bastante complicado, mas ainda indefinido. Também conversei com um dirigente do Palmeiras. Essa pessoa do Palmeiras afirmou que o Flora ainda não se apresentou, que o negócio corre risco, até porque o Corinthians tenta demover o menino da ideia de se mudar para o Palmeiras e o Santos tenta atravessar o negócio, oferecendo um caminhão de dinheiro. A definição deve acontecer nos próximos dias, mas há muito cuidado dos dois lados, até por se tratar de um menino de só 10 anos de idade, que pode sofrer consequências, ameaças, xingamentos de pessoas, torcedores do Corinthians ou outros clubes. Prometo que eu vou ficar de olho nessa história, mas hoje já não é tão impossível imaginar que o Flora desista do acordo verbal com o Palmeiras para continuar no timão. E você, o que pensa sobre essa história? Use espaço para comentários e já deixa a sua opinião, beleza? De bomba do sábado, uma das maiores dos últimos tempos. Cruzeiro anunciou há instantes a chegada de Dudu, atacante de 32 anos de idade e maior ídolo do torcedor do Palmeiras nos últimos anos. O acordo está sacramentado, falta apenas a realização dos exames médicos e a assinatura do contrato, que deve acontecer nos primeiros dias da próxima semana, assim que o Dudu desembarcar em Belo Horizonte. Posso contar para vocês de forma exclusiva que a operação vai custar ao Cruzeiro 3 milhões de dólares ou 16 milhões de reais que serão pagos ao longo de 3 anos. Dudu vai assinar um contrato com o Cruzeiro de 3 temporadas e vai receber um salário um pouco inferior ao seu atual no Palmeiras, onde ganha 2 milhões e 100 mil. Aí você deve estar se perguntando, mas Nicola, por que o Dudu aceitou ganhar menos no Cruzeiro se ele é ídolo no Palmeiras? Existem alguns motivos. Primeiro, Dudu anda chateado, irritado, incomodado com o comportamento dos dirigentes do Palmeiras. Desde a final do Campeonato Paulista eu já havia contado para vocês o incômodo dele por ter sido barrado na festa do título do Paulistão. Além disso, a relação entre Dudu e Abel Ferreira nunca foi das melhores. Mas, sobre o salário, ele vai ganhar um pouco menos no Cruzeiro, mas vai ter a garantia de 3 anos de contrato. Enquanto no Palmeiras ele tinha mais 1 ano e meio garantido, esse contrato poderia ser estendido por mais 1 ano, desde que ele disputasse na próxima temporada mais 50% dos jogos. Para completar, no Cruzeiro ele ouviu que vai ser o grande protagonista, vai ser o grande cara do time. De um projeto bastante audacioso, o Pedrinho BH já gastou mais de 140 milhões de reais com 7 contratações. São 6 certas e uma 7ª a caminho, a chegada do Matheus Henrique. Bora aos nomes. Já estão confirmados como reforços do Cruzeiro para 10 de julho. O goleiro Cássio, o centroavante Caio Jorge, o atacante Lautaro Dias, o volante paraguaio Peralta, que estava no Cerro Porteño, além do zagueiro do Ceará, o Jonathan. O Dudu também já está fechado, já foi até anunciado de forma oficial um grande chapéu do Alexandre Matos, e até vale uma curiosidade, o Matos estreia no Palmeiras dando um chapéu no Corinthians e no São Paulo ao contratar o Dudu. E o Dudu encerra sua passagem no Palmeiras assim como chegou, com o chapéu do Alexandre Matos na concorrência. Ninguém nunca havia especulado sobre a possibilidade dele se mudar para o Cruzeiro. Eu falei para Rapaziada, que chapéu mesmo. Isso foi um chapéu. Os palmeirenses devem estar... Nossa, esses caras estão revoltados. Rapaziada, e é o seguinte, o Cruzeiro tá levando o Lautaro Dias. Esse Lautaro Dias queria jogar no Corinthians, mano. E aí, não vou xingar não, mas... E aí, o Augusto Melo foi atrás do Pedro Raul. Pessoal, tem coisas que só acontecem no Corinthians, mano. Puta, se a gente tivesse o Alexandre Matos hoje lá como dirigente do Corinthians... Pode ter certeza, pô, que essas contratações que o Corinthians fez, não teria feito não, pô. Veria cara com mais qualidade. Mas tá aí, agora é chorar as pitangas. Use o espaço de comentário para dar sua opinião aí e fortalece com like. E vai, Corinthians, porque hoje é dia de clássico, hein? Hoje tem clássico. Esse clássico promete. Vai.